Olá pessoal, desculpe, tivemos um probleminha com a internet aqui, agora já reconectamos. Boa noite para você, queremos dar uma ótima quinta-feira. Já faz um favor aí, já manda um aviãozinho para o seu amigo. A gente vai falar hoje de devoção e cotidiano, do dia a dia hoje, sobre a adoração, sobre a oração. O que você tem feito aí para... Deixa eu dar uma melhorada aqui. O que você tem feito aí para que isso seja bênção na sua vida? A gente vai convidar o pastor César para estar participando aí, tá bom? A primeira coisa, já manda um aviãozinho aí para quem está, para seu amigo. A gente vai falar de devoção e adoração. No mês que vem, a partir da próxima semana, a gente vai estar falando de muita música, muita adoração. Vai ser um mês recheado aí para todos, tá bom? Para o pessoal que gosta de música. Na próxima semana a gente vai estar falando com a cantora Raíssa Leão, lá de Ribeirão Preto, falando de adoração. Depois com o cantor Wagner Mocase, do Rio de Janeiro, o Vaguinho, que cantou na Renascou, fez back vocal para Kleber Lucas, para muita gente boa aí, tá? Depois a gente vai falar com o Gui Camargo, baterista, um ótimo baterista, amigo meu. O Gui toca com o Fernandinho. E também com o Lion Caetano. O Lion toca com o Theo Rubia. O Lion vai ser na última quinta-feira, tá bom? O pastor César já entrou e a gente vai estar, então, já falando sobre devoção. Espera aí que eu já vou convidá-lo. Só um minutinho, vamos lá. Aqui já chamei, agora ele já entra aí, tá bom? Então já vai chamando. Ô pastor, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, e aí? Boa noite a todos, Tuti. Como é que tá a minha Campinas? Vamos que vamos, que tá tranquilo, não tá tão frio não, tá um clima gostoso. E tá vendo bem aí? A imagem tá boa? Tá tranquilo? Sim. Está cortando. Tá legal? Agora é que veio um convite seu aqui, tá ouvindo? Tô ouvindo Tá perfeitamente. Bom. Ok, vamos lá então, pastor eu me César. baguncei todo aí com esse negócio de convite, e sai e volta. Mas acho que agora alinhou. Agora vai. Lembrando, gente, que você vai entrando aí, já vai mandando esse aviãozinho para o seu amigo, para a pessoa que gosta de ouvir um papo gostoso sobre a palavra. Hoje a gente vai estar falando sobre cotidiano, sobre devoção. Hoje a gente está com o pastor César Eduardo de Oliveira. O pastor César que pastoreou a Igreja Presbiteriana do Matão por 11 anos e hoje está pastoreando a Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, lá em Campinas, no interior de São Paulo. Formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul. É casado há 21 anos com a Adriana. E também o pai do Samuel, um baterista de primeira, viu? Baterista top. Então, seja muito bem-vindo, pastor César. Aqui a gente fala de música, a gente fala de adoração, a gente fala de Deus, a gente quer levar a palavra de Deus. Esse portal não é somente para notícias, mas sim de falar de Deus. Então a gente separa essas quintas-feiras para falar. Então essa live ela vai ficar gravada tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube também. Depois você pode ver, tá bom? Uhum. Pastor César, então hoje a minha dúvida, assim, na realidade, a gente queria... eu até queria aproveitar esse dia meu hoje, foi um dia muito corrido, para começar fazendo uma pergunta, né? Como que a gente consegue aproveitar esse dia e essas situações no dia a dia, na devoção e nesse cotidiano nosso, que a cada dia que passa o tempo vai piorando, né? As pessoas hoje é muito imediatalista, né? Gostam das coisas muito rápidas. Depois que inventaram o micro-ondas e o WhatsApp, as coisas mudaram na nossa vida. E o que hoje pode causar de ruim para o cristão? Legal, Júlio. Primeiramente, muito legal essa oportunidade, né, que a gente tem através do seu canal. Muito legal mesmo. Vai aí meus parabéns por essa iniciativa de poder abrir as portas aí para a gente poder trabalhar alguns temas, né, especiais. Eu tenho acompanhado
de alguma maneira. Tenho visto que têm sido boas as conversas e que continue assim, né? Vamos lá, esse tema é um tema que eu gosto demais, é um dos meus prediletos. Então, eu estudo muito sobre isso, eu trabalho encorajando muito sobre isso. Inclusive, a próxima série da nossa igreja, pensando aí em férias de julho, né, a gente vai trabalhar algo nesse sentido, do desafio, né, do ativismo do nosso tempo, da nossa cultura, e também a necessidade, a importância de estarmos em comunhão com Deus, em um relacionamento com Deus. Né? Eu me lembro recentemente, né, já caminhando para responder a sua pergunta inicial, aqui no condomínio, né, eu conversando com um rapaz, um amigo, e aí, batendo um papo com ele, ele disse, olha, só vai na academia quem tem tempo, né? Quem não tem nada para fazer. Essa foi a fala dele, quem não tem nada para fazer. Né? Achei muito interessante essa maneira dele entender isso, né? Que só vai para academia quem não tem nada para fazer. E, na verdade, a minha ida à academia, né? A minha frequência, ela é muito mais relacionada à necessidade do que qualquer outra coisa, né? Então, eu tenho necessidade por conta da minha doença, enfim, de estar em atividade física ou de realizar atividade física. Então eu penso que a relação, o relacionamento com Deus deve partir desse princípio, né? Nós temos a necessidade de nos fortalecer espiritualmente. Não é uma opção, não é algo que a gente possa escolher fazer ou não, mas tão somente fazer. A gente vive diante de tantas correrias e a necessidade de dar respostas rápidas, de atender o WhatsApp rapidamente, de acordar já tateando no escuro, procurando o celular para estar em contato com as pessoas de alguma maneira. Isso tem sido a crise do nosso século. E a gente vê pessoas aí fracas espiritualmente, com muita dificuldade por não ter essa percepção da necessidade de estar com Deus, né? Então, isso é preocupante. Então, diante do que você me disse, né, por exemplo, a gente vive entre dois extremos, né? O extremo da possibilidade de termos, e aí eu falo do aspecto físico, embora não tenha tanto conhecimento sobre isso, mas de termos, por exemplo, um burnout aí que seja, né, uma doença do nosso século, né, que tem alcançado, atingido muitas pessoas. Para você ter uma ideia, o pastor N. Cordeiro, que escreve esse livro aqui, que eu já vou até indicar de cara, que é Andando com Tanque Vazio, não sei se dá para ver bem aí. Esse pastor N. Cordeiro, ele teve um burnout, para você ter uma ideia, no Havaí, pastoreando no Havaí. Olha que detalhe interessante. Como pode ter um burnout pastoreando ou uma igreja no Havaí? Mas justamente, pastor N. Cordeiro, por conta da demanda, ele veio a sofrer um burnout, ter um problema nessa área emocional, estresse e tantas outras coisas que vêm juntamente acarretado com a demanda, né, o ativismo, essa cultura que está sucumbindo as pessoas. Então, dentro disso, eu acho que isso tem sido o desafio, né, do nosso século, de conciliar como eu posso estar com Deus diante do ativismo da correria, né? Hoje, e além disso, né, a gente vê essas facilidades, eu não sei se seria isso, claro que ajuda muitas pessoas, né, pela distância, mas talvez hoje a gente entende que o culto online, as situações online, ajuda demais, mas acaba facilitando, entre aspas, esse distanciamento de Deus, né? Essa devoção a gente não consegue fazer de uma forma direta, né? Porque o dia a dia com Deus é diferente da gente só querer fazer alguma coisa online. Eu não sei o que você pensa disso nessa questão. Claro que a gente tem que acompanhar as redes sociais, acompanhar hoje a tecnologia, que isso tem nos ajudado. Hoje eu estou aqui em Araraquara, você em Campinas, mas a gente entende que tem muitas pessoas que escoram nisso, né? Uhum. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado para não desassociar
o relacionamento com Deus do nosso cotidiano, né? O tema da nossa conversa hoje, inclusive, é essa, né? É esse de devoção versus cotidiano. Podem andar juntos? Não desassociamos isso, né? Porque a nossa vida é uma vida que acontece com Deus no centro de todas as coisas. Então, se eu estou no meu trabalho, a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus acontece de alguma maneira, né? Se eu estou lavando a minha louça, isso acontece também, o meu relacionamento com Deus. Se eu estou no convívio com meus amigos, da mesma maneira, isso acontece. Então, isso não se desassocia, não se separam, não são coisas que andam separadas, mas andam juntas, estão juntas, né? Tem um livro, eu não tenho ele aqui, mas ele se chama Liturgia do Ordinário. A autora, a Tice Waring, ela fala muito disso, é um livro escrito por uma mulher, inclusive direcionado para as mulheres, diante desse dilema, né, de como eu tenho tempo com Deus e o meu cotidiano, as minhas demandas. E a Tice, ela fala muito dessa possibilidade de você conciliar todas as coisas e não excluir Deus disso. Então, chama liturgia do ordinário, ou seja, eu estou no meu café, Deus está comigo. Eu estou num relacionamento com os meus filhos, ou trocando os meus filhos, eu estou tendo um relacionamento com Deus de alguma maneira. Então, no livro tem algumas dicas lá muito legais. O N. Cordeiro, por exemplo, o livro que eu citei anteriormente, ele fala da possibilidade de unir aquilo que é prazer para nós com a palavra de Deus. Por exemplo, o N. Cordeiro, ele fala do devocional dele, que ele concilia tomar um café e comer um pãozinho, que seja um pão de queijo, e estar em meditação com a palavra de Deus, né? Então, ele associa isso, né? A gente tem um paradigma com isso, né? Poxa, agora é a hora disso e daquilo. É claro que nós temos o nosso momento com Deus, específico, de fechar a porta do nosso quarto, estarmos com Deus. Isso a gente tem que fazer de forma intencional, né? A gente vai falar um pouco sobre isso se der tempo, mas nós temos que ser intencionais nisso. O que eu quero dizer com isso, né? Colocarmos na nossa agenda esse momento com Deus. Então, é fundamental. Agora, um grande problema que a gente existe no nosso tempo a tentativa de desassociar. Não, agora é Deus e agora é minhas atividades cotidianas. Não, a gente tem que pensar Deus no centro de todas as coisas, logicamente como prioridade, mas ter esse relacionamento com Deus. A gente está falando dessa presença dele em todo o tempo. Hoje nós temos inúmeras possibilidades, né? Meios e recursos, né? Por exemplo, o celular, que tem a Bíblia e o Version, né? Que a gente pode, por exemplo, ter ali uma jornada de leitura, você no consultório esperando ser atendido. E a grande ideia da devoção é a gente não mistificar muito a coisa, né? Mas a gente pode estar num centro clínico, por exemplo, no hospital, esperando numa sala de espera ali e estar em comunhão com Deus. Eu acho que a gente não pode perder o contato. Eu gosto muito dessa palavra, de estar em contato. À medida que a gente vai distanciando, a gente tem muito mais dificuldade de retornar. Então, de alguma maneira, a gente está em contato. Aqui em casa, por exemplo, a gente toma café e antes de tomarmos juntos, eu e minha esposa, a gente lê todos os dias um salmo. A gente não aprofunda o salmo, a gente não fala nada sobre o salmo, a gente simplesmente lê, oramos e tomamos o nosso café. Essa coisa do contato, eu estar em contato com Deus, Deus estar em contato comigo diariamente, sem algo místico, sem algo sobrenatural, aquela coisa que a gente, meu Deus, né? Não, mas estarmos em contato com o Senhor é fundamental. Jesus tinha esses picos, né? Esses momentos que ele saía, uns mais profundos, mas ele precisava estar em contato com o Pai de alguma maneira. Não sei se eu consegui te responder. Sim, sim. Inclusive, pastor, falando sobre isso, no momento, até você disse aí do trabalho, né? Como que a gente consegue, nós cristãos, conseguimos... porque às vezes a gente entende de uma outra forma a devoção, né? E a gente entende que a gente precisa estar falando de Deus sempre, para as pessoas, falando não só com a nossa vida, mas... E isso, como que a gente consegue trabalhar, porque eu acho que a linha seria essa de fato, né? De você estar em contato com Deus em todo momento,
mas a questão de falar de Deus no momento que você teria que estar trabalhando. Como que a pessoa consegue discernir isso e ter esse contato com Deus 24 horas? Uhum. A gente precisa esclarecer isso, que a gente está falando da devoção, e a devoção, ela, de alguma maneira, ela vai refletir ao próximo, né? A gente chama isso de alcançar num nível horizontal, né? A gente está falando, no primeiro momento, dessa devoção vertical, nós e Deus, e da devoção que a gente entende dessa espiritualidade acontecendo, alcançando o próximo. E quando a gente fala da espiritualidade alcançando o próximo, isso é algo muito que consequente, é uma consequência dessa devoção vertical, né? Uma vez que a gente está em contato com Deus, nós queremos compartilhar isso. Isso não fica dentro da gente, a gente vai dar frutos, né? A gente vai extravasar esse negócio, é gostoso. Então não é algo programado, não é algo que você articula, você agenda, mas é algo que o próprio Deus agenda para você e coloca pessoas na sua frente. Esse é um outro aspecto da devoção, né? Uma outra área da devoção. Mas o fundamento mesmo da devoção é que a gente esteja, de alguma maneira, em contato com Deus. Isso é o mais importante. Esse é um clássico dos clássicos, né? Que eu estou aqui com bastante livro para indicar. Esse você não pode deixar de ler, que é a Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Um livro sensacional. Eu já li 3, 4 vezes, cabeceira. Ele fala das disciplinas espirituais, né? Ele fala do jejum, da oração, da meditação, da solitude e outras mais, né? Da comunhão, enfim, várias disciplinas espirituais. Mas tem uma coisa que do Richard Foster fala nesse livro que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que o devocional, né? Ou seja, o seu momento devocional, a sua devoção a Deus, estar com Deus, não é algo para te deixar robusto no sentido de eu sou melhor do que o meu próximo, eu sou melhor do que o irmão, olha o que eu faço, né? Eu busco a Deus, eu jejuo, eu faço isso e aquilo. Não. A ideia da devoção, segundo o Foster, Richard Foster, é que Deus prepara ou proporciona esse momento para que nos encontre no lugar, ou nós estejamos no lugar aonde Ele quer nos encontrar. É fantástico isso. A ideia da devoção, repetindo, é que Deus quer que nós estejamos no lugar exato aonde Ele quer nos encontrar. Aí a gente lembra de quem? De Lucas 10, né? Um texto clássico para esse momento de hoje à noite, na nossa conversa, que é a casa de Maria e Marta, né? Lucas 10, 38 a 42, o grande dilema. Maria, né? Entendendo o contexto, o entorno, entendendo onde o Cristo que entrou na casa dela gostaria de encontrá-la, que é aos pés dele, e Marta não tendo essa percepção, essa clareza. E o texto me chama a atenção e nos chama a atenção pelo fato de que Marta lança uma pergunta a Jesus equivocada. Ela diz: o senhor não se importa? O senhor não se importa com isso? De a minha irmã não trabalhando, eu trabalhando? O senhor não se importa? Nos remete a um questionamento, né? Uma reflexão. O que de fato importa ou é importante para Jesus, para Deus? A gente tem que pensar sobre isso a cada dia do nosso dia. O que de fato é importante para ele? O que importa para ele? A gente está com muita dificuldade como seres humanos, aí eu não falo nem cristãos e discípulos de Jesus, mas eu tenho percebido que nós estamos com muita dificuldade do que de fato importa. Vamos tirar do contexto espiritual? Será que importa a minha família e a gente está deixando de fora? Será que importa eu fazer 2 faculdades? Será que isso importa de fato? O que de fato importa? Mas aí, trazendo para o contexto de Marta e Maria, ela questiona Jesus: o senhor não se importa? Ao mesmo tempo que está implícito nessa pergunta e que nos incomoda, é o que de fato importa para Jesus? E aí ele vai responder no texto. Ele vai dizer: olha, o que importa para mim é o que Maria está fazendo. Ela escolheu a boa parte. É isso que importa. É isso que é importante para mim. Então isso deixa claro para nós que a conversa aqui não é deixarmos de lado as nossas demandas, esquecermos da vida,
e ficarmos 24 horas, né, trancafiados no quarto. A gente a gente tem que lutar, a gente tem as demandas do dia a dia, a gente trabalha, enfim, tem que ganhar o pão de cada dia, mas a conversa aqui é se o Senhor tem lugar em tudo isso, né? Ou qual lugar ele ocupa em tudo isso, né? Então, acho que o nosso problema tem muito mais a ver com a agenda do que com Deus, tem muito mais a ver com o tempo do que propriamente com Deus, né? A gente está bagunçado com o nosso tempo, a gente fez uma bagunça com o nosso tempo, né? Então, Maria, ela tem clareza disso. Não, esse é meu tempo com Deus, esse é meu tempo com o Senhor Jesus, né? Eu agendei isso de alguma maneira, né? Eu sou intencional nisso, né? Embora o texto diz que ele bate na porta repentinamente para entrar na casa dela e estar com elas, mas ela tem esse momento na agenda dela, ela tem tempo para isso. E ela escolheu uma boa parte, né? Exatamente. E aí que é o interessante. A gente, além da gente perder, entre aspas, não ter esse tempo, né? A gente faz algumas escolhas erradas. Eu acho que é a questão da própria academia, né? A gente sabe que a gente precisa, tanto para o nosso corpo, mas a gente faz as escolhas erradas. A gente come coisa errada. A gente, sim. além das boas coisas, o tempo nosso é ruim, né? Sim. Eu acredito até que nós estamos dando muito sim para aquilo que não é para dar sim, né? A gente precisa aprender a falar não, né? Aquela velha história, poxa, eu preciso aprender a falar não, mas nunca aprende, né? Então a gente está dando muito sim, ou respondendo com muito sim, e nos comprometendo com um monte de coisa que a gente não vai dar conta. Não sei se você tem percebido, eu acredito que sim, mas o tempo tem passado mais rápido, né? A gente precisa aprender a fazer menos coisa e voltarmos ao princípio de que menos é mais. Há uma discussão em torno disso, não sei se você vai entrar nesse aspecto, mas uma discussão em torno disso. Que hora que é o melhor momento para o meu devocional, para a minha devoção? Né? Eu diria categoricamente, né, que você não deve sair da sua casa e você vai precisar ajustar a sua agenda, seu horário, sem ter um tempo de qualidade com Deus, estar com Deus, né? Você pode ter em outros momentos do dia, mas não ouse, não queira fazer nada, não queira atender suas redes sociais antes de estar com Deus, né? É fundamental isso. Isso tem um peso enorme, né? No aspecto do Evangelho, que propõe prioridade, e quando ele propõe prioridade, não é uma prioridade mental, né? Não, aqui na minha cabeça, no meu coração, Deus está em primeiro lugar. Mas é uma prioridade que envolve a ação, que envolve a prática, que demonstre mesmo que ele está em primeiro lugar, né? Como isso? Não, eu vou falar com Deus primeiro antes de atender qualquer ligação do meu dia. Eu tenho um jovem lá na igreja que, a partir dele, nós desenvolvemos essa cultura. Ele diz que, olha, ele não fala com ninguém antes de falar com Deus. Ele não atende WhatsApp nenhum. Eu achei muito legal, a gente estendeu isso para a igreja, virou, porque normalmente a gente acorda como? Tateando no escuro, né? Eu já fiz isso, não sei se você já fez, eu confesso, mas ali o bichinho ele fica do lado, o pretinho, a gente vai lá tateando, tentando encontrar ele, para entrarmos nas nossas redes, ver quem está chamando. Se não está chamando, a gente chama. A gente chega a esse nível, né? Se você não me chamar, eu te chamo, porque eu preciso estar em contato com você. Então é algo que a gente precisa repensar. E a questão de relacionamento, né? Se a gente não tiver esse contato diário também e contínuo, é a questão de relacionamento. Então, se você perde essa relação com Deus, né? Então, a gente perde esse contato e acaba saindo fora do padrão, né? Do que a Bíblia diz. Exatamente. Uma palavrinha-chave para isso é intenção, né? Sermos intencionais. Acho que a gente precisa aprender a ser intencional. Isso não só num contexto, no âmbito do nosso relacionamento com Deus, mas em todos os contextos, né? Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, enfim. Quando a gente fala de ser intencional, é justamente se organizar para isso, se planejar para isso. Eu tenho meu tempo com Deus, né? Eu tenho uma agenda que chama agenda típica, e essa agenda, ela me aponta aquilo que é típico, né? A gente tem muita dificuldade com a rotina. A rotina é boa? Não, não é boa, mas ela é necessária. Ninguém gosta de estar numa rotina, mas ela é necessária. E alguém vai dizer para nós, e diz muito bem,
que quando a gente sai de uma rota e não sabe para onde voltar, a gente está com um grande problema. A gente está com um problema muito sério. E essa agenda típica minha, ela me ajuda quando eu não consigo, por exemplo, fazer o meu devocional por algum motivo ou outro, eu sei para onde eu tenho que voltar. Então, o homem e a mulher, o discípulo e a discípula de Jesus, eles têm clareza de para onde voltar. Jesus era assim. Quando alguém tirava-o da rota, ele sabia para onde voltar, né? E estava sempre em comunhão com o Pai. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Eu cito mais um livro que nos ajuda nisso, nesse aspecto intencional, que é do Christian Barbosa. Este já não é cristão, mas é um livro secular muito interessante, chama Tríade do Tempo. E o Christian Barbosa, ele fala de 3 níveis do tempo. Coisas circunstanciais, coisas importantes e coisas urgentes. São 3 níveis de tempo, né? E ele trabalha as coisas circunstanciais, que é o tempo para o entretenimento, o tempo para estar fazendo nada. As pessoas se incomodam em fazer nada. Aqui em casa, quando eu não estou fazendo nada, a Adriana pergunta, você está fazendo nada? Né? Eu não estou fazendo nada, eu preciso ter tempo para o nada. Mas a gente se incomoda com nada, né? Deixa eu tirar uma dúvida, pastor, quanto isso. Existe algum período, aquilo que, né, já pegando aquele gancho, a Bíblia fala, né, da gente buscar o Senhor à madrugada, e também, mas existe algum período certo? Existe uma Bíblia correta? Existe pode ser no meu quarto, pode ser na cozinha, tem que ser na igreja? Eu estou perguntando isso porque várias pessoas vão ver esse vídeo futuramente, algumas já estão vendo, mas existe alguns momentos assim, olha, existe uma Bíblia mais fácil? Por qual livro eu começo? Eu começo pelo Velho Testamento, pelo Novo? Ok. Eu quero ler a Bíblia toda, eu posso ler quando eu sou, né, me converti agora, eu posso começar a ler ou não? Tem muitas dúvidas que às vezes as pessoas não conhecem e não sabem, né? O que a gente pode tirar de dúvidas do pessoal sobre isso? Ok. Deixa eu só concluir a questão do tempo. O Christian fala circunstancial, coisas importantes. Que coisas são essas? Família, Deus, igreja, blá, blá, blá. E coisas urgentes, né? Que elas são as coisas que já passaram do tempo. Eu não sei se você é como eu e a maioria das pessoas gostam de procrastinar, né? Deixar as coisas por 45 minutos segundo tempo. Então, o Christian Barbosa trabalha muito isso. Respondendo a sua pergunta aí anterior, a gente parte do princípio de um local que não seja incomodado. Algumas pessoas até colocam ali na porta do quarto, não me incomode nesse momento. É bem essa ideia mesmo, levar muito a sério esse momento. E dizer para o filho, dizer para a esposa, olha, esse é meu momento e certamente ninguém vai te incomodar. Aí difere, porque tem gente que faz até dentro do carro, tem gente que faz dentro do quarto, dentro do trabalho, enfim, no contexto. O fato é não ser incomodado. Um local que você tenha certeza, clareza que ninguém vai te incomodar dentro daquele espaço que você limitou para estar em comunhão com Deus. Seja ele 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos. A gente tem falado muito na igreja da proposta dos 3 por 10, né? Que é os 3 tempos de 10. 10 de manhã, 10 à tarde e 10 à noite. Então tem sido muito legal essa ideia. Como que funciona isso aí? Se puder dar mais detalhes, bacana isso aí. 3 tempos de 10, né? As pessoas que têm dificuldade para iniciar um devocional, têm muita dificuldade para estar com Deus, começar do mínimo, né? Para ir a cada dia aumentando. Então a gente tem falado muito disso, de 3 tempos de 10. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Mas isso muito sério mesmo, né? Alguns lá na igreja, inclusive, colocam no relógio para despertar. É meu tempo com Deus, não abro mão, me agendei para isso, vou estar com Deus. Né? E sem algo, sabe, aquela coisa, poxa, não, mas estive com Deus, Deus falou no meu coração. Com relação à versão, acho muito legal essa pergunta sua. Hoje tem muitas versões, né? Tem as mais acadêmicas, assim a gente formos dizer, tem uma linguagem mais formal, mais pesada, e as pessoas têm dificuldade com essas versões. Eu normalmente sugiro, eu uso inclusive, a NVT, que é a nova versão transformadora, ou a linguagem de hoje, que também as pessoas usam muito.
né? Mas a NVT, a nova versão transformadora, está fantástica para esse tempo de devocional. Então eu indico ela para que as pessoas utilizem, né? Utilizarem, é muito legal. E tem algum livro, começa pelo Velho Testamento, pelo Novo, ou... Legal, você perguntou isso, né? Normalmente, a gente propõe, né, para que o seu devocional seja algo sistemático. Você tem um começo, meio e fim. Então, é que comece, de repente, por livros menores, mas que inicie e termine, né? Hoje tem muitos recursos, né, como devocionais prontos, mas todos eles têm uma metodologia sistemática, né, de começo, meio e fim. A gente tem muita dificuldade de terminar as coisas, né? Não gostei. Não, termine. Mesmo que você está com dificuldade, essa coisa é muito importante de começar e terminar. E a sugestão é que comece mesmo por cartas curtas. Eu amo ler 1 Pedro, 2 Pedro, leio e releio. Essa minha semana está com o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu estou lendo e relendo o Sermão do Monte. Como que eu faço? Eu estou no Sermão do Monte, eu entro no Sermão do Monte. E aí eu tenho, já partindo para uma dica, né, dos meus momentos. O meu momento ele é rotineiro, né? Ele tem uma rotina. De que maneira eu entro no momento de solitude, silêncio. Eu tenho meu tempo de silêncio, e ouço a minha voz, a voz de Deus, mas ao mesmo tempo outras vozes vêm falando. E qual que é a dica? Inclusive do N. Cordeiro. Quando essas outras vozes começarem a falar, limpa a sua mente. Então aí você coloca no papel: preciso comprar um sabão Omo, preciso pagar uma conta. Vai jogando tudo no papel, vai limpando. Hoje já tem um aplicativo que o meu mentor, inclusive, me indicou, vale a pena indicar aqui, que é NDU. O NDU. Peraí, vamos lá. A-N-Y. Como que é? A-N-Y. Certo. Aí Tá. separa D-O, do, NDU, né? Tá. Tá? Muito legal. Ele já tem uma proposta, o Y aí, N. Eu vou corrigir aqui. Ele já tem uma proposta muito interessante de agenda, né? De se organizar. Então, quando vem alguma coisa na minha mente, eu uso o NDU. Eu pego o celular, que é algo que a gente está direto, né? A gente tem que usar com sabedoria o celular. Eu pego ele e jogo. Poxa, comprar tal livro. E lá no NDU me dá a opção. Quando você quer comprar? Hoje, amanhã, breve ou algum dia? Então eu ponho algum dia. Vou comprar algum dia, porque eu preciso lembrar que eu preciso comprar esse livro. Hoje, preciso comprar esse sabão em pó. Eu jogo no NDU. E ele mesmo me avisa. E o bacana do NDU, que eu posso ter, minha esposa pode ter, e aí se ela precisa comprar tal coisa, ela joga no dela em conexão com o meu e a gente consegue se alinhar. Até para comprar presente, uma dica do livro. Né? Cara, hoje em dia, a nossa cabeça tá doida. A gente precisa acalmar e limpar. Então, à medida que vem as coisas, né, a gente precisa acalmar. Então, como eu faço de manhã? Tem esse momento, né, em silêncio, e entro em solitude, e aí a gente começa a realizar aquilo que é chamado pelos pais do deserto de Lectio Divina. Não sei se você já ouviu falar, que é leitura divina, Lectio Divina. A leitura divina é você ler o texto várias vezes, o mesmo texto, pausadamente. Né? A ideia é que leia de voz alta mesmo, no seu devocional. Lê, fica em silêncio, ouça o que Deus falou e lê novamente. Os pais do deserto, eles faziam a Lectio Divina, que era ler várias vezes o mesmo texto, pausadamente. Por isso essas versões, linguagem de hoje, a The Message, que é a mensagem, que tem uma linguagem muito mais acessível, ela vai dizer, olha, Deus está cuidando de você. E você lê isso várias vezes, isso vai entrando dentro do seu coração, vai tomando o seu coração. E à medida que você lê isso e chega um momento que Deus falou seu coração, você ora sobre isso. Aí é o momento da oração. Né? O meu movimento é ouvir Deus primeiro para depois responder. Né? Então eu oro, Senhor, o Senhor está me dizendo acerca disso para hoje.
E aí você aprofunda essa oração. E você ora acerca do que Deus falou. Você precisa dar uma resposta a Deus. Senhor, me ajude a fazer isso. Me ajude a perdoar essa pessoa, porque o Senhor está me falando de perdão e algo está me incomodando e eu preciso ir até essa pessoa. Me dê forças. Enfim, né? Aí eu tenho esse momento. Dê preferência sem o celular de manhã. Não tenha esse contato com o celular. Não leia a Bíblia pelo celular de manhã. Você pode ler ao longo do dia, no ponto de ônibus e tal. Mas tente usar a Bíblia física, né, de papel, para você sair um pouco das tecnologias por algum momento. É porque uma hora toca uma mensagem, você perde toda a Exatamente, atenção, né? exatamente. Então tente, né? E aí depois eu termino com uma oração e escrevo a minha oração. Se você tiver um diário de devocional, você escreve a sua oração. Depois de 1 ano ou 2 anos, você vai lá rever. Daqui a um tempo você rever. É muito legal. Uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, porque o assunto devocional é muito, muito amplo, né? Depois desse momento, só para eu encerrar essa parte, eu encerro e aí eu leio um livro que é um livro com o meu coração. Como pastor, a gente tem que se reordenar quanto a isso, se policiar, para não estar apenas numa dimensão acadêmica, aquela coisa de preparar algo para dar, né? Então eu não leio nada técnico para o meu conhecimento, mas aí eu leio algo para o meu coração. Por exemplo, acabei de ler Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges, né? Tem outros, né, do Bill Hybels, que é Simplifique. Esse aqui a Adriana leu recentemente, né? Muito bom. Ele fala, então isso tudo vai indo para o coração. Tem esse que é do Jerry Bridges também, que Exercita-te na piedade, que ele vai falar dessa vida piedosa. Então aí eu leio um livro para o coração. De que maneira eu leio esse livro? Um capítulo por dia. Esse do coração eu leio um capítulo por dia. Os outros livros são investigativos, são pesquisas que eu leio e leio 2, 3 ao mesmo tempo. Mas esse livro é algo que eu estou tomando no meu café já, a grande maioria das vezes, estou com o meu cafezinho preto, estou com o meu pão de queijo, o meu pão, seja o que for que você vai comer, para aquilo, sabe, acalmar meu coração, desacelerar a cultura do ativismo. Então, acho que é muito legal. E a leitura, automaticamente, ela relaxa, né? Isso Sim, também nos ajuda, né? Então, sim. isso é bom. Pastor, uma dúvida sobre devoção que você falando aí acabou vindo para mim. É uma questão particular ou eu também posso tomar, como você mesmo disse, né? Que tem esse tempo com a sua esposa, talvez até com o Samuel, de ler um salmo. A gente pode também chamar de devoção ou a devoção a gente entende que ela é da gente trancar, se fechar no quarto, ter esse momento mais particular com Deus. Só para a gente Então, entender. ok, legal. Eu achei muito boa a pergunta. Isso entra dentro do sentido da palavra devoção, né? Que a palavra devoção é você estar, no sentido mais simples da palavra, estar em comunhão com Deus, num relacionamento com Deus, né? Ser devoto, devoto a alguém, no nosso caso, ao Senhor, né? Então, dentro do nosso contexto cristão, a gente usa essa palavra devocional porque nós vamos nos devotar, né? Então, essa devoção, ela pode acontecer sim, e deve acontecer. Eu tenho o meu tempo, esse é o meu tempo. Né? A Adriana, por exemplo, acorda o momento dela antes, mas nós temos o nosso tempo juntos, isso em família, né? Então é muito jóia. É gostoso isso. O Samuel, por exemplo, eu cuido da vida devocional dele. Então, por exemplo, ele está lendo agora esse aqui, Devocionais Intencionais, que vale a pena para adolescente, sabe? 365 dias. É uma linguagem dele, para ele, chama Intencionais. Cara, tem imagem, é um material muito jóia, que é da Pão Diário. O Pão Diário tem material muito bom. A Adriana usa material para o devocional dela do Pão Diário. Talvez essa é uma conversa para a gente ter também. Tem muita gente que usa devocional ou devocionário, né, que fala. Eu acho muito legal. Eu não uso, porque normalmente eu já vou com a Bíblia mesmo, mas não tem nenhum problema usar. Se o senhor tem dificuldade, não tem problema. A ideia é que você esteja em contato com Deus de alguma maneira. Eu não sei o que você vai usar, mas é que você esteja em contato com Deus, né? Então tem muita gente que usa. O Samuel mesmo usa, ele lê,
depois lê a Bíblia dele e faz a oração dele toda manhã para estar com Deus, né? É muito joia isso. Assim, é muito interessante porque às vezes a gente confunde, né? Por exemplo, não, meu devocional é só eu e Não, esquece, não tem esse momento da família. Claro que a pessoa pode ter e deve ter esse momento com Deus, né? Mas acho que exato. com a família e trazendo esse espelho, isso, como você disse, né, do próprio Samuel, isso já mostra para a gente que existe um espelho. Além dele ter o devocional dele, ele tem visto que você tem seu momento. Então, Sim, isso quando ele tiver a família dele, já traz esse sim. reflexo de devoção para os filhos e para os seus netos aí, né, digamos assim. Sim, eu, por exemplo, aprendi da importância dele fragar, né? Ou ela me fragar orando. Então, intencionalmente, às vezes eu deixo a porta aberta mesmo, eu vou dizer, olha, vou orar, vou ler a palavra, né? Então, isso é intencional, a gente faz isso intencionalmente, né? É algo que vai ajudar na formação do caráter dele, para que lá na frente ele lembre. Eu fraguei várias vezes minha mãe, né? Lendo e orando, ouvindo ela de madrugada. Então, hoje a gente entende que às vezes essa oração alta que ela fazia é intencional. Mãe está orando. Talvez a intenção dela não bate no quarto que eu estou orando, mas caiu no meu coração como um momento que ela se organizou para estar com Deus. Isso eu levei para a minha vida, né? E a gente tenta estender para os filhos, para a esposa. Eu acho muito legal, algo que a gente faz muito aqui, de cuidar da espiritualidade um do outro, né? A gente tem que tutelar mesmo um ao outro. Eu, por exemplo, Samuel termina um livro, eu já vou trago outro para ele. Eu já estou mais nesse meio, né? Adriana, eu já dei um essa semana para ela ler, né? Então, olha, leia esse e vai munindo, né? Então é legal, você que está nos ouvindo, esposo, mãe, sabe? Tem tantos materiais hoje muito bons, muito práticos para você ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, e ajudando elas com dicas, a Bíblia e o Version mesmo. Tem muita coisa legal aí rolando, né? Que não dá para ter desculpas. Não dá para fazer, não dá assim. Dá sim para Pastor, fazer. e assim, eu, por exemplo, né, tô falando por mim agora, tenho uma dificuldade grande de leitura, né? Até acho que é mais a questão mais de atenção, no meu caso, que às vezes eu tenho que ler um parágrafo duas vezes, três e voltar. Tem alguma dica para a pessoa que a gente agora está falando de leitura no geral, né? Até Uhum. não só a Bíblia, mas um livro. Tem alguma dica? Até porque, pelo que eu já entendi, você já leu vários livros aí e deve ter começado também de alguma forma. Mas tem Uhum. alguma dica das pessoas também? Porque às vezes a pessoa, poxa, eu queria tanto gostar de ler. Hoje a minha esposa lê bastante também e eu brinco com ela, falo, nossa, eu queria ter esse poder aí que você tem. Então, às vezes não é um poder, mas é um hábito, eu não sei, talvez É, essa dica sua aí pode ajudar tanto a mim quanto muitos dos nossos ouvintes aí. eu acho que você matou a charada aí já, porque você disse uma palavrinha aí, hábito, e é o último livro que eu vou citar hoje à noite, né? Que é do James Clear. O James Clear é um livro secular. Ele escreveu o livro Hábitos Atômicos. Fantástico, sensacional, vale a pena ler. Chama Hábitos Atômicos. Qual que é a proposta do James Clear? A proposta dele é que a ideia do atômicos, né? Aquela célula atômica, né? Ela vai crescendo, tomando proporção aos poucos, é que você desenvolva esse hábito aos poucos, né? Um pouquinho a cada dia. E isso não é novo, você sabe disso, eu sei disso. A grande questão é nós iniciarmos isso. Então, eu costumo dizer que para a gente começar alguma coisa, e um sermão precisa ter, aí falando de sermão, né? Normalmente eu falo essa frase no sermão, um sermão vai começar a fazer sentido para a gente se a gente começar a orar sobre. Acabou de ouvir, se você orar sobre, você está intencionalmente desejoso em colocar em prática. Porque tem gente que ouve e nem ora sobre. Então, isso é muito legal. Então, comece a orar sobre. Deus, eu quero muito ler mais, eu quero muito. Parece estranho, né, dizer isso para Deus. Deus tem nada a ver com isso. Tem sim. Vou colocar no Ele, Enidu. ele vai te ajudar. Deus, eu quero, né, me desenvolver mais em leitura, crescer, ouvir tua palavra. Mas a dica principal é hábito, né, que é uma coisa que é difícil para mim, é difícil para você, mas inicia-se com um pouco mesmo. Comece a ler livros menores, né? Livros menores posso indicar depois para você, inclusive, mas livros menores e complete, mesmo que você tenha dificuldade no começo de entender algumas palavras, não goste,
essa coisa de completar as coisas é algo muito interessante. Os psicólogos vão nos ajudar melhor com isso, né? Dessa coisa de fechar um ciclo, mas comece lendo aos poucos e você vai começar a criar gosto, né? E Seria mais ou concilie, menos. a outra dica é outra, que eu não posso esquecer, é conciliar com aquilo que te dá prazer. Faça isso na hora do seu café, faça isso lá na cafeteria, faça isso em ambientes que você goste, ouvindo uma música que você gosta muito de música, um louvor, né? Tá muito legal. Seria mais ou menos o 3 em 10, né? Se eu não me engano, falei certo? Exatamente. A gente pega por pílulas, digamos assim. Exatamente. A E proposta do James Clear é essa mesmo, sabe? Poucas porções, pequenas porções, ele diz, né? Diárias, mas precisa acontecer. Precisa acontecer, né? Não é uma pessoal, ideia, porque a gente é tem uma ótima dificuldade, dica, viu? Para a gente quem. Esse livro, Hábitos Atômicos, aí, acho que eu mesmo vou correr atrás. É uma dica muito top aí do pastor César. Depois, só lembrando vocês que no link do YouTube nosso, ele vai me passar a relação das dicas de livro dele, tá bom? E a gente vai divulgar isso no YouTube para vocês depois, tá bom? Pastor, e o que a pessoa pode fazer, então? A gente já está quase chegando nos nosso tempo aqui. O que que a pena. pessoa pode fazer como hábito e criar essa devoção já dentro do seu cotidiano? Quais são Então, suas dicas, André? a primeira coisa é a proposta de Lucas 10, né? Que a gente leu aqui, que a gente mencionou, é entender aquilo que é importante. Se você não tiver clareza de que estar com Deus é importante para a sua vida, né? Isso aí não é no sentido de importante de se tornar robusto, porque isso é uma consequência, né? Você vai se alimentando, consequentemente você vai se tornando mais forte espiritualmente, enfim, mas não é essa a ideia. Inclusive do Richard Foster, a ideia é que você tenha prazer em estar com Deus, né? Que ele seja aquela música, né, do Juninho, do da oficina G3, que ele seja o seu universo, de fato, né? Que pela manhã seja o meu primeiro pensamento, que ele tome o seu coração, tome a sua mente, que você comece a pensar nas coisas do alto. Isso tudo é devoção, isso tudo é estar com Deus, né? Tem um momento clássico, um momento único, que é você ali fechadinho no seu quarto, mas a nossa mente precisa ser mais tomada pela presença de Deus, né? A proposta do apóstolo Paulo, pense nas coisas do alto. Se a gente fizer uma reflexão rápida e um teste rápido conosco mesmo, né, com a gente mesmo, a gente vai perceber que a gente pensa muito mais nas demandas do dia a dia do que com Deus, né, estarmos com Deus. Então, um termômetro que vai nos ajudar muito é no final do dia, né, na avaliação, refletir, resgatar na mente o quanto eu me disponibilizei intencionalmente para estar com Deus, né? E aí tem aquela oração crise, né? Aquela oração de consciência pesada, né? No final do dia, o Senhor me abençoe, dá uma boa noite, tá, e dorme, né? Eu costumo dizer lá na igreja que é fácil detectar se pessoas estão tendo uma relação com Deus, um relacionamento profundo, íntimo, a partir da oração delas. Porque você pode ver, muitas vezes é a mesma oração sempre, e a gente sabe que essa é uma disciplina que envolve relação, né? A sua oração vai tendo mais conteúdo à medida que você vai se relacionando com Deus. Mas quando você não se relaciona, ela se torna um mantra, né? Ela se torna uma reza. Ela é tudo menos oração, ela é tudo menos uma conversa. E são palavras repetidas, de anos, que você vem repetindo há anos. Então, isso é um perigo, a gente precisa tomar cuidado, porque já se tornou religiosidade, aquilo que a gente fala de religiosidade. E a gente vai se distanciando dele e acha que está perto, esse é o pior. Né? Não tá. Eu acho que é até legal comentar isso, que não é uma oração bonita, né? Não é isso que você está querendo dizer. Não, Porque às vezes a exato. pessoa fala assim, nossa, eu não sei orar, né? Exato. Como fulano que tem um curso de oratória. Mas acho que não é Exatamente. essa, pelo que eu entendi aí, é Não uma é essa a relação mesmo proposta. direta, né? Quando é que Exatamente. nem de pai para filho. Quando a gente consegue falar, pai, me ajuda, pelo amor de Deus. Agora você ficou, pai, o senhor pode me ajudar? Toda vez você entra Exatamente. num mantra, né? Digamos Que é assim, um quase, mantra. praticamente, todo mês, né? Todo dia. Não, note, é perceptível. A gente está nesse contexto, né, como pastor. É triste a gente ver algumas coisas, né?
e se deparar com essas realidades. A pessoa não cresceu na comunhão com Deus, né? E à medida que você tem um cônjuge, você vai crescendo nesse relacionamento, né? Não são as mesmas palavras que você dizia há tanto tempo atrás, mudou, né? Então, essa é a relação. À medida que você tem contato, você está junto, é gostoso demais. E algo que, cara, você não programa isso, vai acontecendo à medida que você está perto. Mais ou menos acho que é aquilo que você disse no início, né? Que a devoção, na realidade, ela vai transparecendo nas atitudes e no nosso dia a dia. Então, conforme a gente vai tendo esse relacionamento com Deus de devoção, dentro do nosso cotidiano, né? Que acho que é a minha última pergunta, é o ideal a gente sempre se programar, por exemplo, para ter esse cotidiano, ou a gente pode ter, por exemplo, eu trabalho bastante viajando, eu tenho um período de almoço, alguma coisinha, ou não, fala, não, esse é meu momento, eu preciso parar todo dia às 8 horas da noite, por exemplo. Uhum. A grande questão, a grande sacada, se a gente pode dizer assim, é sempre olharmos para Cristo. Ele é a nossa referência, né? E Cristo sempre foi intencional na relação dele com o Pai, né? Então ele nos aponta para isso. Não há outra alternativa. E a resposta é clara. A gente precisa ser intencional. A gente precisa sim agendar isso. Alguém vai dizer para nós e vai dizer bem que se a gente não cuidar da nossa agenda, alguém vai cuidar. Então, se você não cuidar da sua agenda, o cara que ligar para você vai agendar, vai ligar e vai ligar, pegar o telefone, ligar para você, vai te colocar no esquema, numa programação, você vai fazer uma coisa, sua esposa, não sei o quê. Então, se você não cuidar da sua agenda, alguém vai cuidar. Então, é o seu momento com Deus. Você não pode abrir mão disso. Você precisa zelar por isso. Né? Assim como você zela quando tem intencionalmente uma proposta de assistir um Netflix, de assistir alguma coisa, você zela por isso. A gente não zela? A gente zela. Não vamos ser, né, falsos aqui, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser honestos, né? De dizer, olha, não, eu sou intencional, derrubo tudo que tiver na minha frente, não abro mão do meu jogo, não abro mão do meu Netflix. Quando eu me organizei para isso, nada vai me impedir de assistir. Né? Então, a gente precisa começar a gerar crise que nos tire da zona de conforto. Por exemplo, a gente consegue maratonar na Netflix. Qual a nossa dificuldade de estar com Deus 10 minutos em comunhão? Parece apelativo isso, e é estranho, sou estranho, porque a gente não precisava estar falando sobre isso. Esses dias eu estava falando com a minha esposa dessa crise. Poxa, a gente precisa às vezes fazer marketing do culto. Viu, pastores, fazendo marketing? Ó, IBD amanhã, hein? Culto de adoração, sabe? A gente não precisava disso. A gente chegou num nível que tem que fazer marketing. Né? A gente está chegando num nível de ter que chamar as pessoas para estar com Deus, né? E quase que chantageá-las, quase que jogar algumas coisas assim apelativas. A gente não precisava disso. Deveria ser algo que nos movimentasse tão tranquilamente para a direção do Pai. Né? A questão aí que você disse, é o não, né? A gente falar o não pra gente mesmo. E a gente não sabe fazer isso, né? Nesses momentos de dizer não, esse final de semana, às vezes até de chegar algum parente em casa, a gente não consegue, bem na hora do culto, aí no domingo você fala pro cara, não dá, eu preciso ir no culto. Então, esse momento nosso, né, de assistir um filme, e dá para você ter um tempo com Deus e a gente, não, eu vou assistir meu filme, é o meu momento, né? É a minha coisas, eu mereço. São frases que a gente mesmo fala. Esse é um outro tema que uma hora a gente pode conversar sobre essa cultura do mérito, né? Do merecimento. Isso é perigoso, porque a gente sempre vai dar um prêmiozinho para nós. Né? O evangelho não é prêmio, né? O evangelho não é fiz isso, agora vamos dar um prêmiozinho de assistir uma coisa, descansar. Não, o evangelho é cruz, né? Então não se trata de prêmio, né? De merecimento. Eu mereço, eu sou filho de Deus, eu trabalhei. Não tem nada a ver com isso. Então um dia a gente aprofunda esse tema que é legal também. Legal, gente, que papo gostoso. Se deixasse a gente ia ficar aqui. É que o Instagram ele deixa a gente uma hora só. Mas eu gostei demais, eu acho que doideira. A gente vai. É aquilo que o pastor falou mesmo, doideira, porque você vai conjecturando, e a hora que você escuta o pastor falando, você pensa, poxa, eu preciso me arrumar aqui, preciso me arrumar ali.
Então você não deixe de ouvir isso. Eu peço depois, eu vou encaminhar essa live depois para todo mundo, para meus amigos, para o pessoal. Encaminhe também. Vai ser muito interessante a pessoa ouvir, entender sobre o cotidiano, sobre a devoção. Muitas dúvidas que a gente tirou aqui, nós vamos tirar mais. O pastor César vai voltar com alguns outros temas aí para a gente bater esse papo. Legal. Na próxima quinta, então a gente vai estar falando com a cantora Raíssa Leão de Ribeirão Preto. E essa semana, no mês de julho, de férias, a gente vai estar falando muito de música. Então, só lembrando, vai estar o Wagner Mocasi, que fez backing vocal para o Kleber Lucas, para muita gente aí. E depois o Wagner vai estar o baterista, até aviso o Samuel aí, o baterista do Fernandinho. Top. O Gui Camargo vai estar comigo falando também. Top. E na última quinta vai estar o baterista do Theo Rubia, que é o Lion Caetano, também vai estar participando. Tá bom, gente? Pastor, quero te agradecer de coração pelas palavras, pelo ensino. Aprendemos demais aqui. Mais uma vez, eu vou colocar, lembrando vocês que eu vou colocar os livros que foram ditos aí pra gente, para você ter como opção. Tá bom? Eu creio que deve ter depois para baixar. Tem aquele... Esqueci o nome daquele... Tem como é que chama? Kindle. Deve ter também, que é muito bom para você ler também. Eu esqueci de falar do Kindle, né? Eu tenho Kindle, é muito legal. Eu sabia que era outro livro. Deixa eu só dizer uma coisa. Pois não, fica à vontade. Quando a gente ouve um tema como esse, e outros mais, mas especificamente esse, a gente tem que tomar cuidado do peso, né? A ideia não é trazer peso para as pessoas, porque não é isso que Deus quer. Não quer se relacionar com a gente a partir de uma crise, de um peso nosso. Tudo isso é bom, mas a proposta é que haja um tom de graça nisso, né? Com Deus que todos os dias quer se relacionar com a gente. Ele chama-nos pelo nome. César, eu quero estar com você. Né? Então, eu queria que você saísse desse bate-papo, sei que nos ouve, não com peso. Né? A ideia do cristianismo, a proposta é reiniciar. Né? Então, retome com melhorias, ajustando a sua agenda, mas sem crise do que não aconteceu até hoje. Né? Mas com graça de que, olha, eu posso atender esse chamado a partir de agora. Amém. Eu queria encerrar, então, com a frase que o pastor disse, que essa frase que está embaixo aí fixada, precisamos cuidar da nossa agenda. Eu falo isso para mim também, viu, gente? A minha agenda, não é que eu tenha bastante coisa, mas a nossa agenda com Deus, a gente precisa falar não para as nossas coisas e cuidar da nossa agenda de fato. Então, quero agradecer mais uma vez, pastor, obrigado. E a gente vai marcar mais alguns bate-papos aí para frente, tá bom? Deus abençoe, gente. Beijão. Um abraço. Fica com Deus.